desligado. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam me ouvindo bem. E se qualquer coisa der algum delay, alguma coisa, vocês me falam. Eu vou estar fazendo aqui, na verdade, a aula de hoje é essa aula aqui de número 60. Mas, como faz alguns dias que, decorrido ao feriado, as aulas da semana passada foram quase todas, não foram todas, por meio de vídeos que eu já tinha deixado gravado, vou fazer para a gente ter um encerramento um pouco melhor aí. Vou dar uma voltada aí e fazer um resumão do regime democrático no Brasil aqui, dessa experiência democrática no Brasil, que vai de 45 a 64. Então, e como que vai dar, né, essa experiência democrática no Brasil nesse período aí, nessa época aí, desse Brasil posterior ao governo Vargas? Então, sempre quando eu tô tratando desses assuntos, eu sempre falo isso, às vezes fica até repetitivo e alguns alunos me chamam no privado, nossa, tá repetitivo, cara. Falo, mas é que tem que ficar claro e muitas vezes eu não sei. Pode ser que eu esteja falando aqui e quem está do outro lado tá fazendo outra coisa, tá só com o áudio ligado, lavando louça, e às vezes posso passar desapercebido. Eu já fui até 45 algumas vezes. Como assim, professor? Já foi até 45 algumas vezes? Olha, a Segunda Guerra Mundial ela acaba em 45. Posterior a isso, eu voltei um pouco na história e peguei o governo de Getúlio Vargas, que foi até 45. Depois, eu catei e fui até voltando até 45. Então, nós entendemos como que foi até 45. Depois eu expliquei Guerra Fria. Partimos de 45 e fomos até a década de 80. Depois voltamos em 45 para falar sobre o governo democrático. E falamos sobre o governo democrático, esse período democrático, né? Essa experiência democrática que vai de 45 a 64. E agora estamos voltando novamente, a partir da aula de hoje, em 45, para também estar falando de descolonização da África e de outras colônias na Índia, Indochina, na Ásia, entendeu? Então, estamos voltando. Então, voltamos em 45 em 4 momentos. Voltamos para falar de experiência democrática, para falar de Guerra Fria, formação da ONU, e agora também vamos voltar em 45 para falar pura exclusivamente aí de descolonização das colônias e do que eram aqueles impérios. Então, pessoal, a princípio, é bastante importante. Eu vou resumir, então, isso e damos continuidade aí nesse outro conteúdo, tá bom? Então, essa experiência aí democrática no Brasil acaba em 45 com Vargas, acaba em 45. Quem vai assumir esse governo vai ser o Dutra, Eurico Gaspar Dutra, um militar. Ele já tinha alguns envolvimentos dentro dos bastidores ali do governo Vargas, entre outros governos, e o Eurico Gaspar Dutra ele vai se organizar aí de maneira que ele vai fazendo. Então ele vai fazer uma nova Constituição de 46, vai fazer algumas coisas. Então, o governo Dutra. Posterior ao governo Dutra, em 50, quem que volta ao poder? Aos braços do povo, né? Ainda fiz uma interrogação que está aqui nesse dialogando aqui. Ó, como que um líder, um ditador, ele consegue continuar sendo tão popular? Entendeu? Então essa é a pergunta principal, né? O Vargas ele tem a ditadura do Estado Novo, né? Foi um governo que era para ser um governo em 30, começa em 30 com um governo provisório, depois um governo presidencial e por fim termina como uma ditadura do Estado Novo. Então, nisso, o Vargas ele fica até o suicídio dele, ele suicida. Ele se mata, mas antes disso ele continua com uma radicalização política e também com umas práticas trabalhistas. E eu vou falar um nome aqui que ele vai voltar a ser recorrente aí, que é o do nome do João Goulart. Ele também era gaúcho e ele também vai propor no governo Vargas ali algumas leis trabalhistas que vai falar aí do aumento de 100% do salário mínimo. Ele sai pela UDN do Carlos Lacerda, eles tiram ele do poder de como ministro. Ele sai, mas mesmo assim Vargas
continue e conclui essas reformas, tá? Vamos lembrar que de um lado tinha um projeto nacional, um projeto nacionalista, e de um outro lado vai ter um projeto liberal, projeto nacionalista encabeçado por quem? Por Vargas, tá? E o projeto liberal por Carlos Lacerda, que era aí o principal líder da UDN. Dentro disso, o que vai acontecer? Vargas se suicida, vai ter um general aí, o Lott, ele vai garantir, né, a posse de quem? Do próximo governador, do próximo presidente, que é o JK. Quem vai ser o vice de JK? Vai ser o João Goulart. Então, aquele rapaz que foi ministro de Vargas, e esse JK aqui, ó, no ano seguinte, Getúlio Vargas, 55, o povo brasileiro, um ano seguinte após a morte de Getúlio Vargas, o povo brasileiro elegeu Juscelino Kubitschek como presidente e João Goulart como vice. No caso, Jango, né, que era o apelido de como João Goulart era chamado, como vice. Uma característica aí maior do governo de JK, que é fácil vocês lembrar uma hora, além é o plano de metas, mas além do plano de metas é os 50 anos em 5. O que era esses 50 anos em 5? Era um desenvolvimentismo, como ele chamava, né? O que era esse desenvolvimentismo? Ele defendia que a industrialização acelerada como uma forma de desenvolver e modernizar o país. Então, como assim? Não está claro para mim. É fácil. Ele prometia, isso vai demorar 50 anos para desenvolver, mas o meu mandato, isso vai ser desenvolvido em 5 anos. Eu vou desenvolver isso em 5 anos e vamos ter bastantes e grandes resultados com isso. Então, essa foi a grande questão aí que o Vargas começou a propor. O Vargas não, né? O JK começou a propor. E ele conseguiu isso? Sim, boa parte dos planos dele, ele conseguiu. Então, o plano de síntese dele, né? O plano de síntese não, o plano de metas dele era que o governo previa investimentos públicos em 5 grandes áreas: as áreas de energia, transporte, indústria, alimentação e também educação. Então, esse foi um período que ele fez um grande investimento aí em grandes indústrias. Um exemplo disso está até aqui no texto aqui, para vocês verem o investimento. A educação, como sempre, foi o que ele menos investiu, né? Mas dá para perceber que ainda do texto fala, ó, o governo Vargas ofereceu facilidades e investimentos em empresas multinacionais, que com isso instalaram fábricas para produzir bens de consumo. Entre as empresas instalaram no ABC Paulista, Willis Overland, Ford, General Motors e Volkswagen. Essas empresas vai se instalar ali na onde que é o ABC Paulista. E essas empresas aí vai ter um movimento operário nascendo, um desenvolvimento de emprego. Só que esses investimentos nessa indústria, nesses lugares específicos, vai acontecer aí um crescimento industrial e desigualdade regional. Então, pessoas do interior de Minas, do norte e nordeste, vão estar vindo aí para esse centro-sul, especificamente para São Paulo e Rio de Janeiro, em mais quantidade, mas isso também vai estar indo para outras localidades, em busca de quê? De emprego e qualidade de vida. Então, essa desigualdade, então, como que uma região está se desenvolvendo mais que outra região está ficando muito pobre. Então, vai ter um crescimento desigual, e isso vai causar não só uma desigualdade regional, uma desigualdade econômica, social, e isso vai acarretar aí um êxodo das pessoas do campo para a cidade, que já vinha acontecendo já há algum tempo, então acelerou. Isso vai dar um boom maior nessa época. Depois disso, teve o plano, a metassíntese dele. O que era a metassíntese? A metassíntese foi aí a construção de Brasília, né? Então, aqui ainda está escrito, ó, coerente com o seu plano, o governo investiu milhões na indústria de base, construindo siderurgias como usinas, Usiminas e Cospidas, Cosipa, hidrelétricas, e como Três Marias e Furnas, portos e mais de 20 mil quilômetros de estrada de rodagem. Durante o governo de JK, a produção industrial cresceu 80%. Em termos empresariais, a indústria mobilística foi um sucesso.
Então, a puxada pela indústria, a economia brasileira cresceu lá uma taxa média anual de 8,1%. Então, a construção de Brasília, né, que como ficou chamada aí de metassíntese, também foi nesse período. Então, já existia um plano de construir tirar a capital do Rio de Janeiro e de outros lugares, e com isso construir uma capital do Brasil. E o que ele faz? Ele constrói, é um plano dele, ele não faz isso sozinho. Oscar Niemeyer e o arquiteto, deixa eu lembrar o nome dele aqui, que eu sempre esqueço, tem que dar essa moral pro cara. Agora já era, agora já foi, o nome dele já estava lá em cima. Lúcio Costa, o arquiteto Oscar Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa, mais milhões de pessoas, de trabalhadores, que são chamados de candango, vão estar aí construindo Brasília. Posterior a esse governo do JK, quem vai estar aí no poder e também de forma democrática é o Jânio Quadros. Ele era professor universitário. E o legal aqui, ó, esse aqui é ele. O lema que ele está aqui, está escrito, ó, para ganhar votos jovem, Jânio, a direita prometia, se eleito, iria barrer a corrupção. E para reforçar a imagem de honestidade, usava a vassoura como símbolo da sua campanha, né? O cara com a vassoura, tempos depois, o cara usa a arma que tem, né? Usa a arminha com o revólver para não falar de corrupção. Cada um vai usar a arma que tem para estar se elegendo. Mas de fato interessante para salientar e conseguimos aí também teve outros presidentes, né? Teve no caso do Fernando Collor de Mello, também falou que ele era o caçador de marajás, né? Antes da sua eleição, isso aí já num período democrático, que é em outro momento. Então, o Jânio Quadros, né? Então, está escrito advogado e professor Jânio da Silva Quadros, candidato apoiado pela UDN. Lembrando que a UDN era aquele projeto liberal aí, encabeçado por Carlos Lacerda. E para vice-presidente, João Goulart. Mas espera aí, professor, eles não são antagônicos, não são rivais, não são oposição e outro? Sim, de fato são. Só que naquela época lá, isso foi possível porque na época permitia que o eleitor votasse um candidato da chapa para presidente e outro para vice-presidente. Então, era a mesma coisa aí se pudesse votar aí no Bolsonaro em 2018 e na vice Manuela Dávila, que foi vice do Haddad, para estarmos colocando aí na presidência. Então, o Jânio assume e ele começa a ter umas características de políticas diferentes do que o projeto liberal previa. Se nós lembrarmos, o projeto liberal ele previa, deixa eu voltar aqui, o projeto liberal ele previa algumas coisas. Então, se a gente olhar aqui por último, na caixa 3, ele vai estar prevendo aí o governo brasileiro deveria aliar-se aos Estados Unidos de forma incondicional, ajudando a manter o combate ao comunismo. Então, esse é o ponto principal. Por quê, professor? Porque ele vai fazer tudo ao contrário. Ele vai fazer uma política desalinhando aos Estados Unidos e de não combate ao comunismo. Ao contrário, ele vai estar fazendo uma política externa independente dos Estados Unidos, que era uma proposta de Vargas e também do João Goulart. E ele vai se distanciando dos Estados Unidos e vai se aproximando da União Soviética e da China comunista lá. Até deixei grifado. E por fim, quando chega a gota d'água, é quando ele condecora, né, um ministro e ex-guerrilheiro cubano, de Cuba, né? Ele não era cubano, ele era argentino, mas ele era ministro de Cuba, o Ernesto Che Guevara. E ele dá para o Che Guevara a maior honraria, a maior medalha que o exército brasileiro, aí, que a nação brasileira dava, que era a Ordem Cruzeiro do Sul. Então, isso vai chegar. Então, depois da homenagem a Che Guevara, os militares pró-governo, o que eles vão fazer? Liderados por Carlos Lacerda, passaram a acusar Jânio de ser aliado ao comunista e prender e instalar uma ditadura no Brasil. Então, esse inimigo comunista aí, que muitas vezes alguém acha que ele é invisível, que ele não existe, ele já existia aí nessa época e já derrubou os governos naquela época. Então, muitas vezes vimos discursos apaixonados de vamos acabar com o comunismo do Brasil, de não sei o que, blá, blá, blá. Isso já existia nessa época. Então, nisso, Jânio Quadros renuncia e quem assume? O João Goulart. Já tinha sido vice, já tinha sido ministro de Vargas, já tinha sido vice
vice do... Nossa, fugiu os nomes aqui, eu vou ter que ler. Já tinha sido vice-ministro do Vargas, vice do Juscelino, vice do Jânio Quadros, agora ele consegue ser presidente. Se eu pulei alguma coisa aqui, deu um branco de verdade. Mas, enfim, com a renúncia do presidente, ele vai assumir. Só que, como ele não agradava todas as classes e todas as pessoas acreditavam que ele tinha, de fato, uma ligação com o comunismo, assim como os outros, foi difícil. Então, passou por uma votação, um plebiscito, e ele também queria fazer reformas de base. Então, quase que ele não assume. É passado por uma votação, se ele seria um governo parlamentar até a próxima eleição. O que é um governo parlamentarista? Onde a figura do presidente é representada por um ministro. Ele tem um parlamento para avaliar e decidir suas decisões. Então, no parlamentarismo, isso não ganhou. Então, o João Goulart ele consegue assumir, de fato, como presidente da República naquele momento. Ele assume e ele, pouco tempo, ele já tenta fazer algumas reformas de base, como reforma agrária, administrativa, bancária, eleitoral e educacional. Isso, é claro, que vai ter aí grupos contrários à reforma de base e grupos que são favoráveis. Isso ele vai organizar aí como o cara que ele era próximo, que era o Vargas, ele vai tentar organizar um comício do dia 13 de março de 64. E ele vai falar, ele vai pegar, vai fazer as reformas de base, ele vai fazer algumas coisas, como ele vai nacionalizar refinarias. Tem essa refinaria particular. Não, vou nacionalizar a refinaria. Eu vou pegar 100 hectares de terra em 10 quilômetros, em 10 quilômetros às margens de rodovia, e vou desapropriar dos donos e vou passar aí para pessoas que não têm terra, para pequenos agricultores. E isso vai irritar. Então, nesse comício dele, que tem 250 mil pessoas, não são todos, assim, não é bem recebido pela oposição. E o que a oposição vai organizar? Então, no dia 19 de março, 6 dias depois do comício deles, autoridades civis, religiosas, promoveram no centro da capital paulista uma gigantesca passeata contra as reformas de João Goulart. Essas reformas eram uma marcha da família com Deus pela liberdade, que, segundo o Sérgio Lamarão, que é o historiador, chegou a ter 300 mil pessoas nessa manifestação. Essa manifestação de 64, Marcha de Deus com a Família pela Liberdade, já existia, já é praticamente aí uma manifestação que nós vimos aí em outros tempos, de expulsar os comunistas, que o Brasil está na mão dos comunistas, e a ideia aí é recorrente. Então, peraí, professor, como assim a ideia é recorrente? Então, se vocês olharem aí no cartaz, está escrito expulsar os comunistas. Força da liberdade. Aí, se vocês olharem aí na onde que eu vou correr com o mouse, aqui, ó, onde está o mapinha do Brasil, ainda está escrito, ó, o abismo e aqui o comunismo. Expulsar força da liberdade, tirar o Brasil do comunismo. Então, então essas pessoas, movimentos civis, religiosos, eles vão estar se organizando. E assim acontece o golpe civil-militar. Por muito tempo, vai estar até aqui no segundo momento, vai estar falando aqui, por muito tempo foi chamado uma expressão golpe militar. Mas só que alguns historiadores especializados no assunto não foram apenas, segundo eles, não foram apenas militares, mas também civis que deram o golpe. Por que civis, né? Porque, se vocês olharem aqui no texto, para quem fez a leitura do texto, os civis, eles também, praticamente, eles já tinham introduzido aí camadas religiosas, civis, governadores, etc., já tinham organizado toda essa questão já tinha organizado todo esse movimento, tudo isso, até eles depor Vargas. Foi um golpe, por quê, professor? Não foi Revolução de 64. Porque, no caso, o presidente da Câmara aqui, ele ainda estava no Brasil. O João Goulart não tinha deixado o poder em nenhum momento. O que acontece? Algumas tropas chegam no Rio de Janeiro, vão se organizando, e quando eles chegam a depor ele, eles não chegam a depor ele. Então, o presidente do Congresso Nacional, Vargas, ainda estava no Brasil. O presidente do Congresso Nacional, Auro Moura de Andrade, declarou vago o cargo de presidente. Deu a posse ao presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzini. Então, como ele ainda estava no poder, a Constituição previa ele manter. Ele teve
uns militares de um lado apoiando e a população civil de outro, então, por isso, golpe civil-militar. E aí encerramos aí esse período de 45 a 64. Isso, eu tinha deixado uma atividade, na próxima aula eu faço a correção dela, para a gente continuar aqui nessa descolonização aí do terceiro mundo. Eu vou deixar de compartilhar essa página por 1 minuto, e vou fazer um outro compartilhamento de tela da primeira apostila aqui do primeiro bimestre, para ficar claro por que nós temos que entender essa descolonização desse terceiro mundo aí, e não só de África. Isso aqui é o que nós aprendemos no primeiro bimestre, aula número 2, nossa segunda aula do primeiro bimestre, nosso segundo encontro em aula presencial aí, desse ano de 2021. E é bastante legal eu fazer esse retorno, já que a tecnologia permite, e entendermos também por quê, né? Eu comecei a aula falando de imperialismo. Teve um momento na história que, segundo essa imagem aqui, ela vai falar bastante, ela vai falar do fardo do homem branco. O que é esse fardo do homem branco? Era quando o homem branco, eles tinham um fardo, existia uma ideia de que tinha aí, todo homem branco, europeu e norte-americano, tinha o dever moral de levar até os Estados Unidos, até a África, até a Ásia, parte da Índia, Indochina, levar a civilização para esses povos bárbaros. Se vocês lembrar aqui, ó, o fardo do homem branco, a imagem de 1889, né? Tá lá em cima, tá escrito civilização, civilization. Aí tá aqui o cara com um fardo carregando alguns povos da África, o outro com um norte-americano, né? Pelo tio Sam, e o outro um inglês ali. Civilização, barbárie, ignorância, é as pedras que ele vai escalando para ele chegar. Então, se vocês lembrarem, lá explorando o interior da África, houve uma conferência de Berlim lá, muitas rivalidades que terão inúmeras consequências no futuro, tem como motivador o continente africano. Representantes de 15 potências organizaram em 84, 85 uma conferência em Berlim, idealizada pelo Otto von Bismarck. A política de interiorização do continente determinava que toda nação estabelecida em algum ponto do litoral africano deveria expandir suas fronteiras em direção ao interior. Tal conferência deu início a uma corrida colonial pelo continente africano. As rivalidades pioraram e as potências industrializadas entraram em atrito por domínio do continente africano. Então, foi dentro... Isso também, já a gente vai chegar nesse ponto. Isso, tá até aqui um mapinha, para vocês verem como era a África no século XV, como ela era em 1860. Então, no século XV, ela era uma África tribal. E posterior a isso, ela vai estar aí chegando a esse desarranjo. Então, em 1860, ela tinha algumas tribos registradas, mas tinha uns espaços vagos, né? E posterior a isso, vamos pôr aqui, no final aí, pouco tempo depois da Conferência de Berlim, ela está completamente dividida na Primeira Guerra Mundial, em 1914. Lembrando que alguma dessas potências, algum desses lugares, elas vão sair, vão estar em 1914, vão estar deixando de existir. Então, algumas potências, como estão entrando em Primeira Guerra Mundial, vai abrir mão dessas colônias africanas. E depois, em 45, também as que mantêm, outras pessoas ainda querem que isso mantenha uma dependência de território, de impostos, etc, etc, que é o que vamos ver a partir de hoje. Então, dentro aqui, vocês conseguem ver em 1914 os territórios franceses, britânicos, espanhóis, portugueses, belgas, alemães e italianos. E também, em 2015, com uma divisão mais... pelo menos que eu achei aí que combinava aí com esses 4 mapinhas, de 2015. Imagina que alguma daquelas tribos, agora, vamos supor aqui, ó, imagina essa região aqui, ó, que tinha esse número de tribos, certo? Mali, Nigéria, aqui, e agora eles estão aqui nessa região, algumas tribos que talvez eram rivais, agora eles estão dentro do mesmo território. Então, isso acontece, alguns conflitos étnicos e guerras civis, por conflitos de interesse entre tribos e entre pessoas. É claro, pessoal, houve rebeliões,
houve resistência, nós fizemos a pesquisa aí de Guerra do Alborés, Rebelião Achante, Revolta Mage-Mage, e também teve esse mesma questão dos europeus também, e britânicos na China e na Índia. E depois eu tinha deixado essa charge aqui, que era eles dividindo a África, né, como fosse uma cereja, como fosse uma torta, como fosse um bolo. Então, isso é lembrando como que se deu esse processo de ocupação dentro do território africano. E por quê? Porque algumas pessoas imaginam, tem algumas coisas que é de forma lenta e gradual, e tem outras coisas que é assim, tem coisas que tem todo um processo e um contexto histórico, político e social que vai levar a esses acontecimentos. Então, voltando novamente, quando eu comecei falando, voltando em 45, essa é uma guerra aí, é um período de descolonização que vamos estudar e também vamos perceber como que está aí o que eles vão chamar de terceiro mundo, como que estão algumas potências, alguns lugares aí, como que estão alguns conflitos que estão fora desse eixo central que vamos ver, que temos acesso e vamos vendo aí, certo? Então tá aqui, Guerra Fria e descolonização. Como já vimos, né, nesse contexto de Guerra Fria surgiram numerosas nações independentes em um movimento denominado descolonização, ou seja, o processo de emancipação política das colônias de Ásia e África das metrópoles europeias. Vários fatores desencadearam esse ponto. Em 1948, a própria Carta de Fundação da ONU proclamava o direito de autogoverno dos povos do planeta. Então, em contrapartida, as rivalidades entre Estados Unidos e União Soviética e o enfraquecimento de economias da Europa por um período posterior à Segunda Guerra, tornaram as colônias europeias alvos dos interesses das superpotências. Ambas apoiaram movimentos de independência como forma de ampliar suas perspectivas, áreas de influência. O processo de independência afroasiático decorreu também dos movimentos nacionalistas que se baseavam nas ideias de autonomia e liberdade. Então, organizações da juventude, associações estudantis e intelectuais, movimentos dedicados à conquista das liberdades civis e dos direitos do homem foram determinantes para o movimento pró-independência. A luta estava impressa nos livros e nos panfletos. Fortaleciam-se greves, boicotes, atos pacíficos de desobediência civil, mas quando os meios pacíficos se esgotavam, recorria-se à luta armada. A descolonização e o processo pelo qual as antigas colônias conquistaram ou recuperaram sua independência, no caso, falamos do processo de emancipação política das colônias da Ásia e da África nas metrópoles europeias. Espera aí, professor, vamos ter esse um pouco meio complexo aí para alguns, num primeiro momento. O que isso significa? Significa que os Estados Unidos e a União Soviética eles estavam numa disputa por territórios. Lembrando, voltamos novamente em 45, né? Acabamos de chegar a 65, então voltando em 65 para entender como que a Guerra Fria vai estar funcionando dentro desses processos de descolonização. Então as pessoas eles estão vendo, nossa, eu não quero mais ter, a Índia não quer mais ser colônia da Inglaterra de jeito nenhum. Mas de outro lado, em contrapartida, está vindo tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética. Putz, ó, você tem que realmente se libertar dos Estados Unidos, mas nos bastidores você tem que ficar livre da Europa, mas nós estamos aqui para te ajudar. Que tal você ser uma potência capitalista, ou que tal você ser uma potência socialista? Isso eu estou dando um exemplo da Índia, porque é o primeiro país que eu estou aqui, vendo aqui, mas isso vai acontecer em inúmeros países, por inúmeros aspectos aí dentro da política, mais à esquerda e mais à direita, mais capitalista e mais voltada para o comunismo, assim. Então, aqui no mapa da Índia, conseguimos ver aqui como que era a Índia, o tamanho que era a Índia e como que ela é depois do processo de emancipação e independência. Então, a Índia, ela era o Paquistão Ocidental, parte aqui do Nepal, né, tipo a partezinha do Nepal, Paquistão Ocidental, onde que temos a Índia, e também o Paquistão Oriental, e também aqui a parte de onde é a Birmânia, aqui, chega até pegar um pedacinho aqui de outros países. A Índia foi a primeira colônia da Ásia a se tornar independente, com forte presença de seguidores do budismo, hinduísmo e religião muçulmana. Sociedade se organizava no sistema de castas, guerreiros, comerciantes, trabalhadores, marginalizados e sacerdotes. Então, essa presença aí britânica iniciada no século XVII consolidou-se
em 1887, quando a maior parte do território indiano encontrava-se direta ou indiretamente sob seu domínio. As relações ao imperialismo manifestaram fortemente na passagem do 19 para o 20. Em 1885 era fundado o Congresso Nacional Indiano, que reunia budistas e hinduístas. Em 1906 era criada a Liga Muçulmana, que agregava seguidores da religião de Maomé. A luta pela independência dividia os povos indianos. Muçulmanos defendia a criação de 2 estados independentes, enquanto hindus procuravam estabelecer um estado único. Do ponto de vista do combate à dominação britânica, também havia basicamente 2 táticas, de confronto armado e de política de desobediência civil, baseada no princípio da não violência, liderada em 19 pelo ativista hindu Mahatma Gandhi. A campanha de resistência pacífica alastrou-se a toda a Índia e obteve um grande apoio internacional. Esses movimentos aí de pacifismo, de não agressão, de fazer uma política, um manifesto de não agressão, de maneira que as pessoas aí de várias partes do mundo, inclusive os norte-americanos aí do movimento hippie, como já vimos, e do Contra Culturas, vamos ver, eles vão estar fazendo esse apoio aí de não, olha, eu não vou fazer uma manifestação agressiva, eu vou colocar rosa nos fuzis de policiais e assim vamos estar nos manifestando. Então, em agosto, autoridades britânicas, em 47, autoridades britânicas reconheceram que a independência desse país. No entanto, adotaram uma política de participação. Criava-se o Estado do Paquistão, de maioria muçulmana, e o Estado da Índia, de maioria hindu e budistas. Os conflitos tornaram-se intensos, muçulmanos e hindus, e os massacres cada vez mais frequentes. Gandhi considerou a divisão inaceitável e passou a trabalhar pela reconciliação dos estados. No entanto, em 30 de janeiro de 48, após uma cerimônia religiosa, Mahatma Gandhi foi assassinado por um jovem extremista hindu. Até hoje, rivalidades religiosas e políticas marcam as relações entre Índia e Paquistão. Outra região aqui, só que de dominação francesa, é a região que nós chamamos hoje de Indochina. O que é essa Indochina, né? Tá ao contrário aqui os mapas, né? Para ficar mais fácil, geralmente nós entendemos da direita para a esquerda, mas essa Indochina aí do século XIX é na onde que é a República Democrática e Popular do Vietnã, a Birmania, da Birmania eu não chego nem a pegar, né? O Laos, República Democrática do Vietnã e o Camboja. Eram todas potências aí, todas localidades, qual nós conseguimos ver aqui, todas localidades sob domínio francês. A Indochina é uma região do Sudeste Asiático, antiga colônia francesa desde meados do século XIX, reunia atuais países Camboja, Laos, Camboja e Vietnã. O domínio francês se prolongou até a Segunda Guerra Mundial, quando a Indochina foi ocupada por tropas japonesas em 40. A guerra fortaleceu os movimentos de libertação nacional, cuja resistência foi liberada pela Liga Revolucionária para a Independência do Vietnã. Que tamanho de nome de liga? Vou deixar aqui. Fundado em 41 pelo dirigente Ho Chi Minh, pelo dirigente comunista. Após a rendição do Japão em 45, Ho Chi Minh proclamou a independência da República Democrática Popular do Vietnã, com a capital em Hanoi. Mas a França se recusou a reconhecer a independência, dando origem à Guerra da Indochina, que culminou na derrota da França em 57. No acordo de paz estabelecido na Conferência de Genebra, no mesmo ano, França reconhecia a independência de Laos e Camboja. O Vietnã foi dividido em 2. O norte, uma república democrática popular do Vietnã, socialista, com capital em Hanoi, e ao sul, uma república democrática do Vietnã capitalista, com capital em Saigon. Essa conferência também previa divisão que seria temporária e a reunificação deveria acontecer em 56. Então, esses foram alguns processos aí de descolonização de potências que já tinham potências, só estou com o nome potência na mente hoje, de localidades, de regiões que já tinham sido divididas ou tinham sido ocupadas no século XIX, naquela expansão imperialista aí das potências, agora sim potências europeias. Então eu quero que fique claro na cabecinha de vocês, esse arco, tanto que eu fiz aí no começo da aula, de voltar, de fechar
o conteúdo aí de 45 a 65 e essa volta que eu estou fazendo em 45 para explicar esse processo de descolonização desses países e dessas colônias e dessas regiões que era desde o século XIX. Também entender esse arco. Para a aula que eu dei, segunda aula que eu dei lá no mês 3, está fazendo total sentido agora. Então, está fazendo um arco. Eu estou pegando aquele conteúdo que já trabalhamos, que já estudamos e vamos estar falando agora. Então, pessoal,